A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Quem está falando dessa palavra aqui em 1 João? É o mesmo João do Apocalipse, que ganhou a revelação toda do Apocalipse, a clareza do anticristo. E ele está dizendo que, quando ele escreveu essa carta, já era a última hora. E já se passaram 2000 anos desta última hora de João que ele falou. Então nós estamos já nos últimos segundos da volta do Senhor, e o Senhor virá. E aqui João ele fala sobre o anticristo e sobre os anticristos. O Senhor Jesus disse que quem não é por ele é contra ele. E muitos são contra ele, mesmo levantando a bandeira dele e da palavra dele. Quando nós fazemos discipulados para nós mesmos, nós nos tornamos anticristos. Igual João Batista. Ele era de Cristo, ele profetizou a respeito de Cristo, batizou Cristo, mas depois ele manteve o seu discipulado para si. E isso aí faz parte do sistema do anticristo. Então nós devemos tomar o devido cuidado, para que nosso serviço ao Senhor, nós não possamos nos envolver com as coisas do anticristo. Talvez de uma maneira ignorante ou cientes daquilo que nós estamos fazendo, comercializando a palavra de Cristo, que ele entrou lá no templo com chicote e bateu naqueles que estavam fazendo o comércio da sua palavra. E hoje há muito comércio da palavra de Deus. Livros vendidos, jornais, revistas, usando a palavra de Deus. E o Senhor falou assim: de graça recebei, de graça dai. Eu não tenho nenhum problema com os livros, nem com revista, nem com jornal, se for dar de graça. Agora você tem que comprar. Com certeza faz parte do anticristo e se torna anticristos no seu serviço usando a palavra de Deus. Por isso que na volta dele ele vai julgar grandes e pequenos. Ele vai julgar os grandão, os cabeção, que encabeçou os comércios, as usurpação, as enganação com a palavra dele. Mas infelizmente até os pequenininhos, os ignorantes, os laranjas que fazem as coisas que os cabeças ensinam, ele acha que faz para Deus. Mas ele na verdade está sendo manipulado com os outros que têm interesse para si mesmo em fazer comércio com a palavra de Deus. Então tem o anticristo e os anticristos. E é a última hora. E quem é o anticristo? O anticristo está para surgir. Ele vai governar durante 7 anos, segundo a revelação de Daniel, quando ele fala sobre as 70 semanas. Depois ele continua explicando que viria lá da cabeça do dragão, lá do outro lado do mar que banha Israel, do mar Mediterrâneo, lá da Europa. Surgiria um que iria fazer uma aliança com Israel por 7 anos, por uma semana. Mas na metade da semana ele iria quebrar a aliança. E Daniel, o Senhor usou ele para especificar em dias essa revelação. Bem-aventurado é o que espera e chega até 1335 dias. Daniel 12:12. É a primeira parte dos 7 anos, quando ele mantém a sua aliança com o povo judeu. E o judeu, porque teve autorização das cabeças da Europa, reconstrói o templo e volta a fazer o sacrifício, que hoje não está ocorrendo. Mas para o cumprimento desta palavra de Daniel, o sacrifício vai voltar a ocorrer lá no templo em Jerusalém, no templo de Salomão. Ele será reconstruído. E quando o judeu começar a fazer o sacrifício, começou a última semana. Aí são os milésimos de segundo da volta do Senhor, que João falou que já era a última hora. Aí já os milésimos de segundos finais que antecedem a volta do Senhor.
Por 7 anos ele vai governar. Ele fará uma aliança com os judeus. Na primeira parte, nos primeiros 3 anos e meio, o povo judeu fará o sacrifício de animais. Mas na metade da semana, quando se cumpre 1335 dias, lá em Apocalipse, é dito que essa besta que veio do outro lado do mar, esse governador mundial, ele foi ferido de ferida mortal na cabeça. Só que é dito que foi curado, ele vai se levantar do seu velório. Quando ele se levanta, ele quebra a aliança com o povo judeu. É mostrado em Daniel, nos profetas, em Apocalipse, que ele vai fazer uma imagem dele e vai colocar dentro do templo lá em Jerusalém. E vai forçar os judeus a adorarem ele como Deus, como Messias. Ele vai profanar o templo. Aí começou a última parte dos últimos 7 anos da última semana, que lá em Daniel é citado como 1290 dias. Quando for tirado o sacrifício, porque ele vai se declarar que ele é Deus e vai proibir o sacrifício dos judeus de animais. Haverá ainda 1290 dias. Lá em Apocalipse é 1260 dias. 42 meses. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Tudo isso se refere ao mesmo período de tempo, a grande tribulação, aonde o anticristo será manifestado. Quando ele se levanta do seu velório, ele se declara que ele é Deus, que ele ressuscitou. E quando ocorre o seu velório, vai ocorrer o arrebatamento da igreja vencedora, dos que morreram vencedores. E dos vivos vencedores da igreja serão arrebatados. Se tornam o filho varão do capítulo 12. E há uma guerra nos céus. Miguel, seus anjos e os santos do Altíssimo vão lutar contra o diabo e seus anjos. E ele será atirado à terra. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo lhe resta? 1290 dias. 1260 dias. 42 meses. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Primeira ação dele, ele faz o cadáver se levantar. Dá todo o seu poder para ele. Tá vendo? Até fogo ele vai fazer cair do céu. Todos serão forçados a adorá-lo como Deus. Quem não adorar vai morrer. E a igreja que não foi arrebatada? Ela vai sofrer a grande tribulação. Ela vai morrer de fome, de sede, de nudez, de doença. Porque sem a marca ninguém compra, ninguém vende. E a igreja vai passar por essa prova de fogo. Quem não negar o nome do Senhor vai morrer como mártir, mas vai se tornar um vencedor também. Mas os que aceitarem a marca da besta, que se declaram povo de Deus, igreja hoje, em Apocalipse diz que nem o seu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Que o Senhor possa nos dar clareza sobre o anticristo e os anticristos, tá vendo? Tudo aquilo que divide o corpo de Cristo tem a ver com os anticristos. Todo comércio que se envolve na palavra de Deus hoje tem a ver com os anticristos. E quando você está num grande navio, um navio transatlântico, um navio de turismo que tem piscina e milhares de cabines para você se hospedar e muita gente, talvez se você fizer uma viagem curta de 3 dias, 7 dias, você não vai nem conhecer todo o navio. E você vai ficar perdido dentro da dimensão daquele espaço. E o navio está lá no oceano, lá no meio do oceano, atravessando o oceano. Só tem um jeito de você saber aonde você estava. É se você pegar um helicóptero, subir, até o ponto de você ver o navio que você estava, ser um pequeno pontinho lá no oceano. E você vai falar assim, meu Deus, aonde eu estava? Eu não tinha clareza que eu estava no meio do oceano. Olha onde que eu estava, ainda não consigo nem ver terra firme aqui nessa altura que eu estou aqui com o helicóptero. Essa é a situação de muitos servos de Deus. Na sua simplicidade e fidelidade a Deus, se envolve com as obras dos anticristos, que faz comércio com a palavra. E eles não se dão conta de que estão sendo usados como laranjas para promover a obra com interesse particular daquilo que envolve a palavra de Deus por meio daquele líder religioso ou daquele grupo. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e nos levar bem alto, lá no terceiro céu, para a gente contemplar essa situação
E se houver em nós alguma coisa do anticristo, dos anticristos, que o Senhor possa ter oportunidade de nos iluminar e nos libertar e nos limpar daquela situação. Verso 19 do capítulo 2 de 1 João. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então veja que as pessoas muitas vezes se convertem, ouvem com simplicidade a palavra de Deus e são salvos. Mas depois que vem o conhecimento da letra e veem que há um caminho por meio do conhecimento da letra para usurpar outros, entram por esse caminho. E aí que João disse que não eram dos nossos. Tanto que eu já disse lá em Apocalipse, quem aceitar a marca da besta da igreja, que se declara que hoje é povo de Deus, que é da religião tal, nem o seu nome estava escrito no livro da vida. E vós tendes a unção do santo. Quem é o santo? O santo é Deus. O santo é Jesus. Lá em Daniel também é dito. Quando ele fala das 70 semanas, dessa última semana, Daniel ganhou a visão de Deus, que as 70 semanas tinha 3 partes. A primeira parte seriam 7 semanas, e eles estavam na Babilônia. Quando se cumprisse as 7 semanas, o templo estaria refeito e o sacrifício acontecendo. Esdras e Neemias demorou 49 anos para o povo sair lá da Babilônia e restaurar o templo. Cumpriu as 7 semanas. Por isso que cada semana se refere a 7 anos, porque demorou 49 anos para cumprir 7 semanas. 7 vezes 7, 49. E aí na sequência é dito que quando se cumprisse aquelas 7, na sequência iria se cumprir as outras 62 semanas. A segunda parte das 70. 7 com 62, 69. E aí está escrito lá que quando se completasse as 62 semanas, o santo, que é esse aqui, o Santíssimo, seria morto. E exatamente de quando eles inauguraram o templo em Jerusalém, depois da volta do cativeiro da Babilônia, até a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, se passou 434 anos, que é 7 vezes 62. Se cumpriu a segunda parte das 70 semanas. Mas aí houve uma pausa. Cristo morreu, parou a contagem das 70 semanas, ficou uma semana para trás, que é essa semana que vai se cumprir agora, nos nossos dias, com o governador mundial, com o anticristo, com a besta que vem do mar e depois com a besta que vem da terra, sendo o corpo o mesmo e as pessoas são diferentes. Como é que nós vamos entender todas essas coisas tão complexas? E vós tendes a unção do santo, aí, tá vendo? E sabeis tudo. Quem é o santo? O santo é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Jesus Cristo que ressuscitou. Quem é Jesus? É Deus que se fez carne. Quem é Deus? Ele é o Criador, Ele é o Santo, Ele é o Santíssimo. Então, quando nós cremos no Senhor, quem entra? Esse Deus, Criador dos céus e da terra, entra em nós. E Ele se torna a unção, e Ele nos ensina todas as coisas. Até quem não sabe ler nem escrever, quando ele recebe o Senhor Jesus dentro de si, ele recebeu a palavra, toda, completa, muito além daquilo que está escrito no livro que nós chamamos de Bíblia. Porque lá em João é dito que no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, nós recebemos Deus, que é a palavra completa. Porque aqui na própria Bíblia está escrito que se fosse escrito tudo que Jesus fez, não caberiam nos livros. Então 66 livros da Bíblia é quase nada para comportar tudo aquilo que Deus fez aqui na terra. Está vendo? Mas quando eu creio no Senhor, Deus que é a palavra completa, muito além dos 66 livros da Bíblia, entra em mim, mesmo que eu não souber ler nem escrever. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Olha que coisa maravilhosa.
Hoje, os anticristos que têm interesse comercial em vender livros e revistas para você, e você compra na boa fé de que vai aprender a palavra de Deus e tem a palavra de Deus ali, não consegue perceber que aquilo é para satisfazer a ganância de dinheiro, de verba, de royalties, daqueles que publicam os livros e que são donos de editoras. Ainda que há religiões, denominações que as suas editoras é do grupo, como a CPAD, é das Assembleias de Deus, e tem dos batistas, tem a sua editora, que é para toda a comunidade e não tem um benefício individual de alguém, não é uma propriedade particular. Mas há grupos em que todos são encorajados a serem comportores e venderem livros, e que a editora não é do grupo, a editora é de pessoas particulares. Olha os anticristos, usurpando a palavra de Deus. Aí os ignorantes, os incautos, lá na ponta, fazem aquilo vendendo os livros daquela editora, fazendo um serviço a Deus, com pureza de coração. Mas lá do outro lado, tem alguém recebendo a grana da venda daquilo lá para seu benefício individual próprio. O Senhor está dizendo que há muitos anticristos. Só Deus pode nos iluminar. Só Deus pode nos levar no helicóptero da vida lá para o terceiro céu para a gente ver onde que a gente está. Enquanto estivermos dentro do navio, nós não temos noção de onde nós estamos. Que o Senhor possa nos ajudar a ser iluminados. Quando você está no sistema, você não tem a liberdade do Espírito Santo. Porque se você começar a falar a palavra de Deus, daquilo que você ganha da palavra, lá no meio do sistema, você vai ser expurgado dali. Por quê? Você agora não está falando de acordo com o ministério, de acordo com... Mas que ministério? É o ministério de Deus? Eu posso falar, porque eu estou falando a palavra de Deus. Não, é o ministério de uma organização. É o ministério de uma pessoa individual, que com certeza está se enquadrando nessa palavra que João está falando do anticristo dos anticristos. E que eu mesmo posso estar envolvido se eu andar nesse caminho. Aqueles que estão debaixo do jugo, que recebem dinheiro para ser pastores, para ser cooperadores, para ser voluntários, para ser irmãos de serviço, irmão responsável, não tem a liberdade de seguir a unção. Porque se ganhar uma revelação do Senhor e praticar, o que vai acontecer? Ele será expurgado daquele sistema. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Não é fácil sair do navio, mas tem um caminho. Senhor Jesus, me leva para o terceiro céu que eu quero ter essa revelação. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É isso que o anticristo vai fazer quando ele se levantar do seu velório. Eu sou Cristo. Vocês não dizem que Cristo ressuscitou? Cadê ele? Ninguém viu? Viu. Mas quem? Foram poucas pessoas da igreja que viram ele ressuscitado. Mas o mundo não viu. Ele não se revelou para o mundo, para as políticas, não. Ele se revelou para aqueles que eram seus. Ele apareceu ressuscitado. Mas o anticristo, ele vai levantar do seu velório publicamente. Toda a internet, toda a web, toda a TV vai estar focado no seu velório. E ele se levanta do velório. Ele se declara que ele é quem? O Cristo. Por isso que ele é o anticristo. Aí ele está negando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que já veio, o próprio Deus que se fez carne. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então hoje nós precisamos ser aqueles que confessam: Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor veio em carne. O Senhor viveu como um homem aqui nessa terra, morreu por mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sentiu dores. Todas as enfermidades foram lançadas sobre o Senhor. O Senhor sabe o que é a fraqueza humana. Embora o Senhor nunca tenha cometido nenhum pecado, o Senhor sabe o que é a natureza do diabo na carne, nos tentando cada momento a nós praticarmos os pecados grosseiros e os ocultos, que só a gente muitas vezes sabe que estamos enganando os irmãos.
Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. De graça, pela fé. João 3,16, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Qual é o preço? Crer no Filho de Deus. Para você ser PhD espiritual, você não precisa de editoras. Você não precisa de teologia. Você não precisa de livros. Você precisa de Deus no seu espírito. Por meio desta comunhão, da oração, da leitura da palavra, Deus vai te dar toda a revelação da palavra. E muito além daquilo que está escrito aqui na Bíblia. Porque Ele é a palavra dentro de nós, completa, sem faltar nada, nem um capítulo, nem um versículo. Estas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam. Está vendo? Na época de João já tinha os que enganavam, que faziam comércio. E hoje piorou muito. Como é que eu vou saber se eu estou sendo enganado? Chama o Senhor. Senhor Jesus. Chama Ele. Oh Senhor, me ilumina. Chama Ele assim. Senhor Jesus. Me leva, Senhor, onde o Senhor levou João, arrebatado em espírito. Me mostra, Senhor, a minha situação. Me mostra aqueles que me enganam e me usurpam para tirarem proveito da minha simplicidade. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. De nós pode ser tirado tudo. Tirado o prestígio, porque você fala a verdade da palavra e é contra o sistema, então te tiram o prestígio, degrinem a sua imagem, falam mal de você, desaprovam aquilo que você faz para Deus fora do sistema. Mas a unção que nós recebemos fica em nós. Esta é a alegria que ninguém pode tirar, nem o diabo nos matando tira essa alegria de nós, porque a unção é Deus no nosso espírito e não tem desnecessidade, olha que maravilha que está escrito aqui na palavra, de que alguém vos ensine. Está vendo? O que mais os sistemas querem fazer por meio das suas doutrinas facciosas, demoníacas? É ensinar você. É catecismo, catequese, é curso de catecúmbides, tá vendo? É um negócio complicado, mas quando eu tinha 12 anos eu fiz esse cursinho para não poder ser batizado. Onde tem isso na Bíblia? Ah, você não fez teologia. Onde tem isso na palavra de Deus, irmãos? A unção que dele recebeste não precisa que ninguém vos ensine. Se você não tem o Espírito, você precisa mesmo que alguém te ensine, te faça alguma coisa para você, até te ensine o Evangelho, para você crer. Mas se você tem, está escrito aqui, olha, não tem desnecessidade. Agora, se você tem necessidade de que alguém te ensine para você receber a exaltação do homem, posição do homem, para você receber todo mês o teu salário, você está sendo manipulado pelo sistema. Você não vai conseguir, nessa situação, nessa posição, falar a verdade da palavra, quando o Senhor falar com você no seu interior. Que você vai estar amarrado, preso no sistema. Ele é que domina você. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Onde que eu tenho que permanecer? Em Cristo. Eu não tenho que permanecer em nenhuma denominação com nome de igreja, em nenhum sistema com nome de igreja, e nenhum serviço de comércio, de nada. Eu não preciso disso. Agora, se você tem necessidade, é melhor você ir para satisfazer o seu ego, para satisfazer, preencher o buraco da culpa que talvez você tenha. Você sente uma culpa diante de Deus. É porque você não foi lavado no sangue, você não desfrutou do perdão de Deus, da unção de Deus. E agora, filhinhos,
permanecei nele, para que quando ele se manifestar, quando que ele vai se manifestar? Se ele já está aqui como Espírito, ele vai aparecer dentro para fora naqueles que creram. Todos verão. Lá em Daniel, vão resplandecer como as estrelas do firmamento. Vão resplandecer como quando o Senhor apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Ao meio-dia, uma luz brilhou mais forte que o sol. Ninguém vai ter dúvida de que os fiéis foram arrebatados, porque serão transfigurados diante dos seus olhos e vão chorar amargamente porque não foram fiéis como aqueles que subirão naquele momento. Eu não sei se eu sou um desses, mas eu almejo ser. Eu quero andar por esse caminho. A minha esperança é ser arrebatado vivo antes da grande tribulação. Que o Senhor me liberte do anticristo, dos anticristos, e que eu valorize a unção que é verdadeira e que eu não preciso que ninguém me ensine, mas a unção me ensina. Eu posso aprender alguma coisa com você, com qualquer filho de Deus, mas Deus não quer que eu me torne seguidor daquela pessoa. Se você está recebendo algum tipo de ajuda com essa comunhão, você jamais será meu seguidor, porque eu não estou fazendo uma denominação para mim. Eu não vou receber de você o seu discipulado, que você está me seguindo, que você tem que me consultar para saber o que tem que fazer, o que é pecado. Eu sou pior que você. Então nós podemos receber a ajuda dos filhos de Deus, que talvez tenha alguma coisa para nos ajudar. Mas a manipulação começa quando eu vou atrás daquela pessoa para ser um seguidor dela. Essa semana eu fiquei bastante encorajado a ouvir um testemunho de uma irmã que, diante de uma tribulação, ela falou para o seu companheiro: espera um pouquinho ali que eu vou ali. E ela foi fazer o quê? Orar, para perguntar para Deus o que ela tinha que fazer. Olha que maravilha. Ela não ligou para outra irmã: ô irmã, o que eu tenho que fazer? Ô irmão, que... não, ela falou com Deus. Percebe como o caminho é direto? Mas quando a gente tem problemas e a gente está nos sistemas, a gente logo é aguçado a não ir diante de Deus. Ai, deixa eu ligar para o irmão, deixa eu ver o que o irmão tem para falar. Ai, o que será que é isso aqui? Por que está acontecendo? Pois é, você é um seguidor dele, você está debaixo do cosmo, do sistema. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Muitos estão confundidos hoje com respeito à vinda do Senhor, porque acha que igreja é o templo que ele vai, um salão de reunião, a sinagoga. Não é. Então você não vai entender a Bíblia nunca, jamais. Você ainda está dando banco, porta e janela e cortina para a igreja. Você não sabe o que é igreja, você nunca vai entender a palavra de Deus. Você acha que a sua denominação com o nome de igreja, seja ela qual for, é a igreja. Você nunca vai entender a Bíblia, porque não é. Você acha que servindo aos sistemas, sendo vendedores manipulados por sistemas, comercializando a palavra de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Infelizmente você não está. Como eu faço a vontade de Deus então? É buscando a unção, que é o Espírito em nós. Ele é que tem que direcionar a nossa vida. Vamos buscar a unção? Papai do céu, Tu és o santo e verdadeiro que morreu por nós. Papai, o Senhor está disponível para todos e em todos os lugares. Ó Senhor, Tu é aquele que nos unge diariamente, o tempo todo. Nos ensina a dependermos da Tua unção, de falarmos diretamente com o Senhor. Senhor, só o Senhor pode nos libertar de todo tipo de armadilha. Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a Tua palavra como ela é. Tira todo o fermento que foi colocado em nós por qualquer tipo de sistema ou de pessoa ou de líderes religiosos com interesses obscuros. Salva-nos, Senhor. É isso que nós oramos no Teu glorioso nome. Amém. Vinde comprai de graça pela fé.
Vai você também, fala com o Senhor. Você vai ter experiências gloriosas com Deus, seguindo o Senhor. Amém? Eu fui muito ajudado com 1 João 2. Principalmente, para cada dia eu ter o cuidado de não vender a palavra, dar de graça, e de não usurpar a ignorância daqueles que creem no Senhor, que são criancinhas. Usurpar a ingenuidade dos filhos de Deus, manipulando elas, para que elas se tornem meus seguidores, e que eu use elas para ganhar grana, dinheiro. Que o Senhor possa nos salvar. Louvado seja o glorioso nome dele. Amém.